Educação digital para as crianças faz sentido para você? Hoje eu quero te trazer uma sementinha desse assunto para a gente refletir junto. Inclusive, mudei o cenário um pouco, trouxe aqui meu computador, porque a gente vai analisar alguns dados juntos que eu quero conversar mesmo. E se você tem visto muitos conteúdos sobre as crianças na internet, sobre todos esses assuntos, e ainda tá meio confuso na cabeça, é muita informação, como é que vai ser o mundo, você tá no lugar certo. Aqui a gente vai tentar organizar esses pensamentos para a gente começar a analisar esse cenário. Então vamos começar com alguns dados. Olha só, 93% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos usam internet no Brasil. Muitos deles começaram a usar a internet antes dos 6 anos. Eles acessam YouTube, Google, redes sociais, e essas são as principais plataformas que eles usam. Esses dados vocês encontram no site do governo. Eu vou deixar aqui abaixo a referência, e isso são apenas dados. Elas mostram que as crianças, os adolescentes estão online, estão no mundo digital, isso é um fato. A partir desses dados que a gente começa a refletir. A gente está numa era que a tecnologia avança cada vez mais. A gente não vai voltar como era nos anos 2000. É cada vez mais tecnologia e tudo muito rápido. Se você tem uma idade próxima à minha, você percebeu isso. Que a gente ficou muito tempo usando celulares muito simples, que não tinha muita tecnologia. A partir do momento que o celular começou a ter internet, e principalmente quando ele começou a ser touch, a tecnologia avançou de um jeito, uma velocidade de foguete, assim. É isso, eu acho que tem acontecido e cada vez mais. A tecnologia está muito, muito avançada. E a nossa era é o que é. O desafio externo é saber lidar com essa tecnologia, mas existe um desafio interno, que é o cerne da questão, a raiz de alguns problemas. E isso, na minha opinião, continua sendo os mesmos desde muitos anos atrás. E eu já volto nesse assunto para explicar melhor. Mas vamos continuar aqui nossa linha de raciocínio. Nesse momento, eu te convido a lembrar do teu passado. Quando surgiram os computadores domésticos e a internet de forma mais acessível, o que a gente aprendia na escola? Que aula que a gente tinha na escola? Informática, não é? Pra gente aprender a usar o computador, às vezes a gente entrava em alguns jogos. Quem é mais antigo ainda usava o disquete, fazia programação no disquete. Enfim, a gente passou por essa fase, dessa aula de informática, pra gente saber o básico de Word, Excel, coisas assim, não é? Porque era a tecnologia da época. Só que hoje as crianças, elas não precisam dessa aula, elas já nascem sabendo. Elas sabem lidar em um computador, não antigo, os atuais. Elas sabem lidar com celular, com tablet, elas sabem o funcionamento, elas não têm mais aula de informática. Mas talvez eles devessem ter aula de educação digital, para, apesar deles saberem ali como entrar, como mexer no computador, ou no celular, tablet, essas coisas assim, para eles entenderem como que eles vão estar seguros na internet, para não cair em um golpe, que é muito comum. Hoje a gente não tem muito golpe na internet, então, para aprender isso, para que eles entendam onde que eles estão seguros, onde eles não estão seguros, com quem eles podem conversar na internet, com quem eles não podem conversar na internet, e diversas outras situações de risco. Evitar esses assuntos, não ensinar como crianças, adolescentes devem se comportar na internet, e até mesmo com que idade eles podem e o porquê que essa idade é válida, né, para usar a internet. Evitar esse tipo de assunto faz com que as crianças e os adolescentes, elas não saibam o que fazer, e isso é muito mais perigoso. A gente pode levar esse discurso para várias outras áreas, mas aqui eu vou me ater à educação digital. Eu acredito muito que, além de a gente explicar o que não fazer, a gente tem que explicar o que fazer, senão a criança fica perdida. Você não pode assistir tais vídeos. Tá, mas quais eu posso então? Quais sites eu posso entrar? O que eu posso fazer? A gente precisa sim trazer o que não pode, mas em contrapartida trazer o que pode, o que é permitido e ensinar como lidar
com a internet. E educação digital, eu acho sim que deveria estar nas escolas, mas também eu acho importante que elas aprendam dentro de casa sobre como lidar na sociedade online. A gente ensina como lidar na sociedade normal, né, offline, mas existe um mundo online que, apesar de ser um reflexo muitas vezes da sociedade offline, tem as suas nuances, né, as suas características próprias. Tá? Aí eu vou voltar naquele assunto que eu falei para vocês, que o desafio interno, o cerne da questão continua sendo o mesmo de épocas passadas. E qual que é esse desafio? Criar pessoas saudáveis. O que não faz a criança ter um bom desenvolvimento é negligência, violência, falta de segurança e falta de estrutura emocional e física dos pais ou cuidadores. No fim, as crianças ainda precisam ser cuidadas, com vínculos emocionais bons, estarem e se sentirem em segurança e terem pais e cuidadores e educadores com uma boa estrutura emocional e física. Esse é o desafio, esse é o cerne da questão. E sempre foi esse, mesmo numa época em que não existia esse mundo online. Quando a gente tem que aprender, principalmente coisas novas que surgem a todo tempo, eu acredito muito que a gente tem que voltar lá no princípio. O que é realmente importante? E quando a gente volta, analisando tudo isso, a gente percebe que essas questões são o desafio de todas as épocas. E junto com isso, a gente analisa os aspectos externos. Qual é o desafio de hoje? Que é a tecnologia, né? Como que a gente vai lidar com isso e tudo mais. Mas, por exemplo, o ECA Digital, que logo vai entrar em vigor, ele fala disso. Ele vai falar sobre a proteção das crianças, para que elas tenham segurança dentro da internet, que elas não sejam negligenciadas. Você entende? É sempre a mesma questão, a gente volta para a mesma questão. A gente tem que focar em todos os momentos, em todas as experiências que a criança passa, que elas tenham todos esses direitos, que eu vou repetir de novo, que elas sejam cuidadas, que elas não sejam negligenciadas, não sofram violência de nenhum tipo, que elas se sintam seguras e tenham uma boa estrutura emocional e física de quem cuida delas. E a educação digital é o que a gente precisa para manter as crianças e os adolescentes seguros nesse novo mundo, que é o universo digital. Olha, esse é só a sementinha desse assunto. Se você quer que eu fale mais sobre isso, me conta aqui nos comentários. Vamos dialogar, eu vou trazer mais estudos, mais conteúdo sobre esse tema, se vocês desejarem. Deixe seu like se você gostou, se te fez refletir em relação a isso. Compartilha com outras pessoas que precisam saber sobre isso. E lembre-se, a nossa sociedade precisa cuidar das crianças para que ela mesma seja melhor no futuro. Se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!